Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Podcast Condominial, hashtag número 7. Hoje aqui a gente tem um convidado pra lá que especial, né? Sentando aqui na nossa bancada aqui, Erenita Souza. A gente vai bater esse papo aqui gostoso, como sempre, aqui no Podcast Condominial e trazendo aqui um assunto que envolve todas as áreas. Não só a área condominial, mas todas as áreas como um todo. Afinal de contas, a gente vai falar aqui sobre desenvolvimento humano, vai falar aqui um pouquinho sobre coach, vai falar um pouquinho sobre quem é a Erenita Souza, o que é que ela faz e o que é que ela entrega aí nesse trabalho de desenvolvimento humano. Raio do negócio aqui vai ser bacana, a gente tá vendo que vai sair muita informação daqui, né, Ailton? Exatamente, já está sendo bacana, isso é importante, com o presente ilustre da nossa coach. Isso realmente vai nos trazer cada vez mais expectativa do que vai vir de lá para cá. Muito bem. Agradecendo a você que está aí ligadinho, né? Ligadinho aí no YouTube. Aproveitando, a gente pede que dê aquela moral, lasca aquele like aí pra gente, compartilha aí com as suas redes sociais, que quanto mais o YouTube enxerga que está sendo visualizado, e aí a gente consegue entregar mais conteúdo aí de valor para vocês. Tá joia? Olha, Raildo, a gente não pode começar o programa sem falar dos nossos parceiros, sem falar dos nossos parceiros comerciais. Eles que são grande importância aqui para que esse programa ele venha acontecer. Aí eu pergunto para você o seguinte, Raildo, aquele síndico que precisa fazer a manutenção predial dele, no sentido de AVCB, Corpo de Bombeiro, quem que ele deve procurar, Ailton? Não pode perder tempo, tem que procurar a Proteg Engenharia, que já está no mercado há muito tempo, fazendo esse serviço de excelência. Inclusive, está completando 80 condomínios, né, que foi entregue este ano pela Proteg Engenharia. Então, não só no serviço de corpo de bombeiro, o atestado de regularização do corpo de bombeiro, mas também toda uma gama, uma mix de trabalho, que é serviços elétricos, né, PPRA, o sistema de para-raios, ou seja, uma gana de serviço a Proteg Engenharia leva para você, síndico, para ter um pouquinho mais de tranquilidade quando se trata de segurança condominial. Maravilha, nós temos outro grande parceiro nosso que é a Sandy Club. Sandy Club Negócios e Soluções Empresariais. Então, se você está pensando em desenvolver uma aplicação, se você precisa fazer uma gestão de conteúdo, digitalizar todo o seu acervo, você procura Sandy Club Negócios e Soluções. www.sandyclub.com.br. Visita lá o site, visita lá o canal no Instagram, @Sandy Club Negócios. E aí você solicita uma visita de nossos consultores. Aí um grande parceiro nosso também aqui é a Sindicom. Sim, a Sindicom, que agora ela deixou de ser a Sindicom e agora ela teve uma fusão e ela agora é Secov a Sindicom. Ou seja, ela é Sindicato de Habitação. Então tem um grande time aí no mercado sergipano, envolvendo aí o mercado condominial e envolvendo o mercado aí imobiliário, né? Então em breve aí a Sindicom vai estar fazendo aí o lançamento da sua nova diretoria e aí Sergipe como um todo vai poder estar conhecendo aí toda essa nova diretoria aí do Secov a Sindicom Sergipe. E aí, se você também quer fazer aquela festa de aniversário, é distante, é no sítio, na fazenda ou até mesmo num salão de festa. No Rio, São Francisco. Seja onde for. Aí nós temos a agência Cabra da Peste. Essa realmente eu recomendo. Nordestina e arretada. Essa aí realmente é a solução para a sua transmissão. Cabra da Peste. Então, cabradapeste.com.br, você tem aí a sua festa transmitida, gravada ao vivo. Exatamente. É isso? Então, me diga uma coisa, Raildo, se eu tenho elevadores... se tem elevador, não tem que pensar duas vezes. Quem procurar? Quer dar manutenção no elevador? Não pode pensar em duas vezes. Por quê? Porque elevador é uma tranquilidade. Você está chegando em casa, do trabalho, da sua festa, do mercadinho, cheio de compras. E aí, cadê o elevador? O elevador quebrado. Pense que é uma coisa... Quem procurar, Raildo? É uma dor de cabeça que nem imagine. Você já pensando, o que aconteceu com o elevador? Muitos dizem o quê? Olha, falta de manutenção. Ou uma manutenção muito aquém da realidade do elevador. Portanto, quando você pensar em qualidade, em manutenção, em transporte de pessoas, a Elemac está aí para solucionar e evitar que tudo isso
que seja desagradável aconteça em seu condomínio. Portanto, você que é gestor, Sandoval, não pense duas vezes a contratar a manutenção, a revitalização e até mesmo troca de peças originais. E se quiser um elevador novo, a Elemac também tem, viu? Maravilha. Olha, você que é síndico, você que é gestor de condomínio, se você precisar, tem problema com inadimplência, você pode procurar aí a Ideal Garantidora. A Ideal Garantidora agora virou um grupo, viu? A Ideal é um grupo de confiança garantidora agora, com o apoio da, sabe de quem? Confibank. Então, a Confibank, ela traz realmente toda uma segurança naquilo que você precisa. Por exemplo, quando você pensa em dizer assim, olha, eu não quero ter uma inadimplência no meu condomínio. Você tem que ter a garantidora. A garantidora é aquela que você pega todo o seu dinheiro da taxa de condomínio e coloca nas suas mãos. Ou seja, você não vai se preocupar em fazer uma compra e o dinheiro não chegar na hora certa. Então, a garantidora, o nome já diz, garante Ideal Garantidora. A sua receita, 100%. Ideal Garantidora. Olha, fechando aqui essa primeira etapa aqui com nossos parceiros, você que precisa fazer uma reforma, você que precisa fazer uma manutenção predial, tem a Lyon Empreendimentos. A Lyon Empreendimentos você pode estar contratando e essas pequenas e médias obras de maneira rápida aqui no Sergipe, você tem um acesso e um precinho bacana. Chama um dos nossos consultores. Verdade, revitalização, por exemplo. Você quer melhorar a qualidade da pintura, você quer melhorar a qualidade do visual do seu prédio, tá aí, Lyon Empreendimentos e Reformas. Maravilha, Raildo, vamos que a hora passa muito rápido e a gente precisa buscar informação. Olha pessoal, aqui na bancada com a gente nós temos Erenita Souza, ela que é especialista em gestão, empreendedora e desenvolvimento humano, é isso aí, consultora empresarial e coach de liderança, Raildo. Antes de falar... Erenita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast condominial. Esse programa é assim, ao vivo, ele é dessa maneira e aqui o microfone é aberto para a gente bater esse papo, né, Raildo? E para deixar ela cheia de gás, nós estamos falando da Inspiração Gás também, né? Que é uma empresa que faz todo o tratamento da tubulação nova de gás e lhe dá todo o gás para você começar a falar, Erenita. Então, com esse gás, Erenita Souza, seja muito bem-vinda aqui ao podcast condominial. É desse jeito aqui que você está vendo aqui. Aqui a estrela é o nosso convidado e o nosso telespectador, o nosso pessoal que fica lá no YouTube nos assistindo todas as terças-feiras, fica aguardando com grande expectativa, querendo saber qual é a grande novidade que vem aí a cada programa, né? Muito bem-vinda, Erenita. A minha palavra inicial é gratidão. Gratidão. Gente, é muito bom, muito bacana estar aqui com vocês. Agradeço esse convite e vamos conversar sobre gestão, condomínio, desenvolvimento humano, que vai ser muito bacana para você, ouvinte e telespectador, que está aqui acompanhando esse programa. E vamos compartilhar conhecimento nesta tarde. Maravilha. Erenita, você tem uma rede social que está bem aquecida, a gente tem visto aí as suas lives, esse trabalho de comportamento humano. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Erenita, para que o nosso público pudesse conhecer e saber a importância. E aproveita, já fala no seu canal aí, que é para todo mundo também lhe seguir. Sim, sim. Erenita Souza é contadora, né? A minha história, a minha trajetória toda foi sempre a contabilidade. Comecei a trabalhar desde os 15 anos com a contabilidade e sempre tive curiosidade com o ser humano. Por média de 1990, mais ou menos, 90, não, bem mais do que isso, tem uns 20 anos e pouco, eu descobri uma nova linha que me chamava muita atenção, que era a terapia. E eu ficava muito confusa, né? A terapia, um lado emocional, contabilidade, um lado razão. Por que razão e emoção, razão e emoção. Aqueles dois extremos me chamavam tanta atenção. E eu trabalhava com a terapia, mas de uma forma que era mais voluntária. Até que em 2010 eu descobri o coach, na minha trajetória toda com contabilidade, essa metodologia veio para mim. E eu descobri o coach e descobri que eu já era coach e não sabia.
Eu já trabalhava com a contabilidade, né? Dentro da contabilidade eu já desenvolvia as pessoas, orientava pessoas, mas eu não sabia que era uma técnica específica. Nesse sentido, eu comecei a investir, me aperfeiçoar, e eu disse, eu vou levar isso para Sergipe, porque vai fazer uma grande diferença em nosso estado. Eu, como já lidava com empresários, gestores, e trazia também, ouvia também muitas necessidades e sofrimentos de funcionários dentro das empresas, aquilo para mim tudo sempre foi muito intrigante. Eu queria ajudar, mas não sabia como. E o coach me ajudou a enxergar tudo isso, que é aprender a olhar para as pessoas, mas usar técnicas de forma racional, com consciência, usando as competências e as habilidades para que essas pessoas possam dar resultados melhores nas suas vidas e na vida empresarial. E daí foi quando eu entrei, né, de cabeça nesse ramo, e eu tive a grande honra de levar isso para dentro das universidades. Então eu trouxe essa metodologia para o mundo educacional, inseri a metodologia de coaching nas faculdades, depois na graduação, depois na pós-graduação, e hoje nós vemos aí esse mundo aberto, né? Muitas pessoas investindo no coaching, porque isso é importante para todas as gestões. E eu digo que o líder, ele é o exemplo, ele é o espelho para os seus liderados. Então todos nós somos líderes. Até em casa nós somos líderes, né? Você como pai, seus filhos olham para quem? Para você. Então você é um exemplo, você é um líder. E quando a gente toma consciência desse nosso papel no mundo, a gente começa a ter resultados mais assertivos na vida. E aí a vida fica mais leve, mais gostosa. A gente tem mais motivo para sorrir e para viver. Que beleza. Tá vendo aí, Raildo? É verdade. Veja só, falando em líder, nós temos um público muito grande que são os gestores condominiais, que são líderes, né? Que são síndicos, gestores, e aí trabalham com os seus liderados, né? Que são os colaboradores ali do condomínio. E aí a gente saiu aí nós saímos não, né? Ainda continua a questão da pandemia, que teve toda uma mudança, todo mundo teve que se reinventar, criar novas situações, principalmente a tecnologia que envolveu bem aí, Erenita. E aí a gente tem falado muito nessa questão de humanização, né, Raildo? Uma pegada mais humanizada, menos fria. Quando você trabalha essa parte de desenvolvimento, o que você poderia falar para nós gestores, para nós líderes que está nessa área, que lida com crianças, que lida com adolescentes, que lida com adultos, com a turma da terceira idade, e cada um tem um perfil, e também, no meio de tudo isso, todos eles pedem respeito. Como a gente pode aí entender essa questão do desenvolvimento humano para esses líderes? Você trouxe um caminhão... Um caminhão de pergunta na pergunta só. de informações, mas dois pontos bem importantes, né? Bastante pertinente tudo isso que você trouxe. E são dois pontos muito importantes para a gente poder observar. Na gestão, quando você vai conversar, eu como consultora empresarial que atuo hoje dentro das empresas, quando você vai conversar com os liderados, é muito importante porque os gestores acreditam que os liderados esperam um bônus, uma gratificação, uma remuneração mais alta do seu salário para que ele se sinta pertencente à empresa ou que ele seja reconhecido e valorizado. E muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes um obrigado, você está de parabéns, você fez um bom trabalho, você me surpreendeu hoje, a ideia que você deu foi excelente, eu vou colocar em prática dentro da empresa. Então, esses são pequenos movimentos que o gestor pode fazer, mas que tem uma grandiosidade enorme dentro do ser humano, como reconhecimento e como valorização. Então, quando a gente fala de empresa, a gente precisa olhar as pessoas e acreditar que elas são realmente colaboradores. Mas não colaboradores com a mão de obra, mas são pessoas pensantes. Hoje nós estamos vivendo um movimento de liderança carismática, democrática, uma liderança humanitária.
Não uma liderança autocrática. Essa está lá no passado. Não dá mais para viver essa liderança Não autocrática. cabe mais, né? Não cabe mais aqui no mundo atual. E aí o outro ponto que você trouxe, que para mim é a palavra-chave para qualquer relacionamento, é o respeito. Respeito é tudo, né? Desde das pequenas coisas até as maiores. Veja que a Erenita fala aí, Raildo, o olhar às pessoas. A questão da humanização, Raildo, que a gente vem falando aqui nos programas anteriores o tempo todo, isso aí. Um ponto que eu captei é que é o seguinte: quando você vai trabalhar numa empresa, você precisa ter um bom relacionamento, né? Então não é aquela pressão de vender mais para ser mais importante. É saber lidar com pessoas, é saber ser comunicativo. Então, aí eu trago situações, pessoas jovens que estão chegando no mercado de trabalho agora, que não têm essa expertise de ser comunicativo e ser tratado como um vendedor, né? Aquele que vai produzir. Aí onde eu trago a pergunta, Erenita, no seguinte ponto. A importância de os colégios, as faculdades, já tratar isso aí lá atrás. É isso mesmo? Nossa Senhora! Eu tenho um projeto educacional dentro desse movimento que ele está guardado desde 2010, quando eu conheci essa metodologia. E eu já enfrentei, né, eu já busquei várias escolas privadas, estaduais, e eu não tive ainda quem olhasse para isso com força. Porque a realidade é essa, do que você acabou de falar, né? Quando você estava falando aí, a primeira palavra que veio na minha mente foi valores. No nosso tempo, né? Os valores eram respeitados. E de onde vinham esses valores? Da família. Até hoje eu peço a bênção à minha mãe. Da família. Os dois. Até hoje eu peço a bênção à minha mãe. E mesmo não estando com ela, eu mando no celular: bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Como você esses valores são tão fortes que, por exemplo, falou a questão de bênção, aqui, de respeito, de valor e tudo mais, que numa ligação que a gente faz, pelo menos a nossa geração, benção mãe, benção pai, benção padrinho, assim, até no telefone a gente faz. Então, esses valores nos colocava numa posição de respeito. Nossos pais sempre para nós foram uma autoridade, né? Os pais só bastava olhar e você já, fiz alguma coisa errada. Os pais são autoridades. Mas se a gente olha na geração de hoje as famílias que não dão continuidade a esses valores, né? Porque famílias dão, meus filhos até hoje me pedem a bênção. Então, aquelas famílias que não dão continuidade a esses valores, o que é que acontece? Meu pai dizia assim: costume de casa leva à praça. Então, se você se sente numa falta de respeito com os seus próprios pais dentro de casa, como você vai olhar para o seu professor dentro de uma sala de aula como uma autoridade? Como você vai olhar para o seu chefe, o seu líder como uma autoridade? Então, a autoridade, a gente precisa olhar primeiro para nossos pais. É ter essa visão sistêmica, de ordem. Quem vem primeiro, quem vem depois, quem é grande, quem é pequeno. Então, diante dos nossos pais, nós somos pequenos. Os pais sempre são grandes. Diante dos nossos líderes, nós somos pequenos. Os líderes sempre são grandes. Então, se a gente tiver esse conhecimento, a gente começa a respeitar a tal da hierarquia, que isso é extremamente importante dentro da empresa. Mas muitas das vezes uma pessoa assume um papel de líder e ele não sabe se posicionar como líder. Eu não quero dizer ser aquele líder autocrático, mas ele se posicionar como líder, e daí ele perde o respeito com os seus liderados. Começa a acontecer o quê? Inversão de valores. Olha só, Raildo. Viu como tudo isso é bastante complexo? E aí, Raildo, puxando, né, dando continuidade na sua fala. Alunos dentro de uma sala de aula desrespeitam os professores, invertem os valores. Professores têm medo de se posicionar porque tem medo dos pais tirar os alunos das escolas.
E isso gera toda uma bola de neve, né? Hoje você está nas faculdades, muitas das vezes, professor, dê um jeitinho aí porque fulano precisa passar. Gente, não é assim. Como são essas pessoas que nós estamos formando para o mercado profissional? Eu trabalho com recrutamento e seleção. Então a gente recebe hoje currículos que você olha e diz, o que é que eu vou fazer aqui desse currículo? As pessoas não sabem nem se apresentar para Pede mais, trabalhar. pelo amor de Deus. Eu digo que tem currículos que parecem salada de fruta, sabe? Você vai comer a salada de fruta, você reconhece o sabor da fruta? Tá tudo misturado, né? Assim também é o currículo. Você não sabe o que é que ele é especialista ali, o que é que ele faz de bom. Então, quando eu me apresento aqui, que eu digo que eu sou contadora, eu tenho uma história com a contabilidade que me proporcionou a ser a consultora que sou hoje. Quando eu digo que sou terapeuta, eu tenho uma história com a terapia que me proporcionou a ser a pessoa humana que sou hoje e olhar essa humanidade dentro das empresas. Então, quando você tem essa visão sistêmica, que tudo se encaixa, fica mais fácil de você se vender, fica mais fácil das pessoas acreditarem no que você é. Mas se você começa a dizer, eu comecei curso tal, não deu certo, olhei para aquilo, não me identifiquei. Já fiz 2 graduações. Vou voltar. Já estou na MBA e vou voltar para a graduação. Ou seja, a pessoa está todo perdido, não tem direcionamento. E aí, seguindo a linha terapêutica, né, se a gente olha para trás, que vai ver o histórico familiar, é uma família que está, de certa forma, desorientada, entendeu? Não teve força para direcionar aquele jovem, aquele filho. Então hoje nós vemos casais separando com muita facilidade, não tem força para ter essa união, essa junção. Toda essa força que vai se perdendo a força da humanidade. Uma coisa que eu sempre costumo dizer nos cursos de treinamento de brigada de incêndio. De brigada de incêndio. Que o que você aprende ali não é para o seu trabalho, é para você. Para a vida. Para a vida. É onde entra toda essa fala de Helenita, que aí eu trago para o nosso meio condominial, que é importante saber disso. Por quê? Porque nós temos hoje 3, 4 patrões de uma empresa, 5, não sei, mas condomínios, todo mundo que tem uma participação na sua taxa condominial passa a ser o patrão dos colaboradores. E eles devem obedecer não pelo fato de ser o patrão, mas de ter esse trabalho lá atrás. Então esse trabalho que ela toda falou, preparar a pessoa, tanto para essa comunicação leve com os patrões, não no fato dele ser o patrão, mas sim conhecer pessoas, né? Que esse mesmo patrão ele pode reverter isso para a sua própria casa, para a sua própria família. Então, eu vejo muito importante que as escolas, sim, elas têm que ter esse papel, não deixar para os pais também deixar só para a escola decidir, mas ela também é o berço, ela tem que vir de casa, o respeito, né, com o profissional, como também com o patrão. Esses valores começam então, a construir em casa. Exatamente. Né? E aqueles que realmente, por ter vindo de uma família não tão, vamos dizer assim, tão organizada, usando as palavras, significa que pode ser consertada. Então, você quando passa a ter maioridade, você começa a decidir algumas coisas, você precisa decidir tudo por você também. O que é que eu quero para mim? Como é que eu vou chegar na empresa? O currículo. Como é que eu vou preparar um currículo se eu não tenho nenhuma comunicação para isso? Então, muitas vezes, a Anitta pode confirmar isso aí, o cara pode ter um bom currículo, mas quando chega no currículo oral, ele não compreende o que é que o patrão quer e nem mesmo ele sabe o que ele vai fazer. Então, isso é importante, ter a figura do coach sempre para nos orientar nesse trabalho. Então, Helenita, do mesmo jeito que você já praticava o coach, eu penso o seguinte, tem muitas pessoas que, assim como você, são e não sabem. Né? Tem isso dentro dela, pratica, mas ela não sabe que tem
aquilo ali é como que não tivesse, né? Porque se ela tem, ela não conhece que tem... Resgatar, né? Tem que resgatar. E você me trouxe aqui uma situação interessante, que você falou aí a questão de brigada, e aí a gente vê o interesse da população, e a questão da brigada de incêndio, Erenita, veja que interessante. É um curso que é dado lá dentro do condomínio que envolve o corpo de colaboradores e a norma pede que um percentual de cada bloco, né, um percentual de moradores também participe daquele curso. E é um curso que é rápido e é um curso que é super importante porque, por exemplo, ele ensina as noções básicas da prevenção contra a questão de toda essa parte de incêndio. Socorros. E aí quando você tem esses cursos, que a gente está acompanhando os condomínios, 2 ou 3, meia dúzia de moradores de condomínios estão ali participando. Não desperta aquela questão de interesse. Aí eu toquei nesse assunto porque é o seguinte, esse ensinamento que ele aprende ali, ele leva para a vida toda. Quando um síndico, quando um gestor, ele procura aperfeiçoar, procura ter um conhecimento de coach, procura um profissional de desenvolvimento humano, além dele aplicar isso no trabalho dele ali especificamente, ele leva isso aqui, aqueles ensinamentos ali para a vida toda, não é assim? Com certeza. Você falando aí, eu disse, nossa senhora, é tanto assunto que dava para a gente fazer um quadro só de desenvolvimento humano. Falando nessa questão da brigada e pegando um gancho do que Raildo falou, né, a gente pode observar a gestão e a hierarquia dentro do mundo condominial. O que é que acontece? Nós somos condôminos, nós somos pertencentes ao condomínio. Eu pago o condomínio, eu sou dona, né? Assim eu me sinto. Meu filho se sente dono também, porque meu pai e minha mãe pagam o condomínio, tá? Nesse sentido, dentro do condomínio, existe um conselho fiscal, não é isso? Tem Exatamente. Um síndico, tem um conselho fiscal. Esse síndico e o conselho fiscal, eles estão acima da hierarquia, porque eles são as pessoas responsáveis para seguir, né, ditar as normas e as regras daquele condomínio. A engrenagem funcionar, exatamente. E aqueles funcionários, eles têm que obedecer a quem, primeiramente? Não é o filho do dono, do filho do proprietário do apartamento, exatamente. Mas eles têm que obedecer primeiramente o síndico, o conselho fiscal, tá? Então, se o condômino quiser algo que seja pertinente ao comportamento, ao desenvolvimento, à performance do empregado, do condomínio, ele precisa se dirigir ao síndico, para que o síndico tome essa providência. Porque quando existe esse respeito de hierarquia, existe ordem. Existe ordem. Agora, a gente vê muitas das vezes em condomínio, criança querendo mandar e desmandar. Eu não lhe obedeço porque você não é nada aqui, é meu pai que paga o seu salário. Isso ocorre muito, o tempo todo. Então, isso quer dizer o quê? A falta de respeito. A mesma coisa quando acontece nas escolas, que Raildo trouxe a situação escolar. As crianças não têm respeito. Por quê? Porque esse respeito falta dentro de casa. A orientação falta de casa. Então, muitas das vezes eu estou fazendo atendimentos como coach ou como terapeuta, eu não atendo criança, tá? Eu só atendo a partir dos 15 anos. Por quê? Porque a partir dos 15 anos, a pessoa já tem uma noção do que é ser dono da sua fala e do seu comportamento. Ele não precisa mais pedir muita coisa ao pai e à mãe para pensar, mas a criança sim. Então, quando vem um pai, uma mãe e diz, Erenita, atende meu filho, qual a idade? Tem 10 anos, tem 8 anos, está rebelde. Não, vem você conversar comigo. Vem você e o pai, ou vem você e a esposa. Por quê? Porque tudo é culpa da liderança. Se você tem filhos maravilhosos, palmas para a liderança. Se você tem filhos rebeldes, culpa da liderança, dentro de casa. E aí o que é que acontece? Muitas das vezes joga essa responsabilidade educacional para a sala de aula, para as escolas. Por sua vez, os professores também não estão preparados o suficiente. Recebe toda essa carga, né? Com essa situação emocional.
porque não se prepararam para isso, né? Tem suas questões familiares também. E dentro de um condomínio, Sandoval, quando você diz que aparece 2, 3 condôminos para esse treinamento, é porque as pessoas não querem comprometimento com responsabilidade. Eles querem responsabilizar os outros. Eles querem apontar os outros, porque ficar na zona do conforto é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então hoje, nós estamos vivendo uma mudança, sabe, enorme na vida como um todo. Seja gestão, seja relacionamento, o que tem de gente, eu já atendia pessoas nível Brasil de forma online, mas a demanda aumentou muito agora, porque as pessoas em pandemia, trancadas, né, isoladas, tinham que falar com alguém, tinham que ser ouvidas, estavam surtando. E daí houve esse movimento mais abrangente, as pessoas também ficaram mais ligadas em redes sociais. E então é muito mais fácil hoje eu estou aqui, atendo pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, Minas Gerais. Eu tenho clientes em todos os lugares do Brasil, tá? Porque as redes sociais também nos ajudam, né, a ser visto, e isso é muito bom. Mas isso por quê? Porque muitas pessoas estão carentes. Carentes de serem ouvidas, carentes de serem vistas, carentes de serem entendidas. E essa carência leva a situações desastrosas. Quantas crianças e jovens estão se suicidando por falta de um olhar de pai e mãe? Uma coisa, Sandoval, que dá para notar é falar assim, paciência, né? Vou usar essa palavra agora, paciência. O que é que esse contexto, paciência, quer dizer para mim? No contexto geral, significa assim, pai e mãe precisa ter cuidado, né, quando vão tocar algum tipo de assunto, ainda mais envolvendo a criança. Por que, Sandoval, isso? Por quê? Aquilo que ele tocou muito bem aí, que uma reclamação da criança que paga seu salário, o pai dele paga o salário. Isso se espontou, é porque veio de dentro de casa. É pai que não leva isso para a escola e leva para o trabalho. Costume de casa, vai à praça. E essa pessoa não vai ser uma pessoa que vai se relacionar bem com os colegas de trabalho. É por isso que essa pessoa vai precisar de uma ajuda. Né? E se a empresa fazendo entrevista com essa pessoa já percebe isso, tendo que é uma pessoa de RH que vai trabalhar isso, ela percebe que essa criança, esse adulto, esse profissional pode até ter um bom currículo, mas vai ter esse lado que realmente vai ser o lado complicado na empresa. Então, toda essa avaliação, é por isso que é importante de ter esse profissional que possa trabalhar isso antes. Eu como pai, eu como filho, eu posso dizer assim, olha, meu filho está precisando passar por alguma coisa, um treinamento, passar por uma orientação de um profissional, porque senão ele vai ter dificuldade amanhã em qualquer emprego. Então colocou muito bem aí. Raildo, você falando aí em orientação de um profissional, e hoje aqui a gente batendo esse papo aqui com a Erenita Souza, né, que o assunto é tão interessante que nos prende assim muito a atenção. Erenita, como eu falei no início aqui do programa, esses 2 últimos anos foram assim de grandes mudanças, grandes desenvolvimentos. E o nosso público que nos assiste e que nos assistirão diversas vezes aí o nosso programa, imagine que a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: em que momento uma pessoa ela deve procurar um profissional que trabalha a parte de desenvolvimento humano? Imagine que eu sou um gestor e eu tenho grande dificuldade e não sei que deveria procurar um profissional, mas que deveria ter uma orientação. Eu sou um adolescente que eu estou em casa, eu estou meio rebelde, e quais são os sinais, seja num profissional, seja num condômino, seja em qualquer pessoa, que poderia me levar assim, eu preciso procurar, eu preciso melhorar,
E eu sou o dono em que da empresa, momento? eu sou o dono da empresa, eu não estou conseguindo me relacionar bem com meus colaboradores. E aí? Todo mundo diz que eu sou arrogante, que eu sou arrogante, que eu sou autocrata, ou então eu sou um gestor que não ouço o meu conselho diretivo, ou então eu tenho até o próprio conselho que é bem durão, não quer assumir responsabilidade. Em que momento o profissional ele deve procurar um profissional de desenvolvimento humano? Vocês já deram todas as respostas aí, né? Isso, eu já ia dizer isso. Você deu a resposta, ou deu a pergunta e respondeu. Mas eu não sei. É justamente isso. Eu sei que não sei. Eu sei que não sei. Eu sei que preciso, É verdade. mas eu não sei até que ponto isso me afeta, né? Eu sei que preciso, mas eu não sei até que ponto isso afeta. As pessoas estão falando, mas eu não dou muita importância, não. Mas vocês já ouviram alguém falar? Nem eu estou me suportando. Essa palavra eu já vi. Eu já ouvi. Nem eu me aguento mais. Gente, isso é muito sério. Se você não se aguenta, isso não saiu de boca para fora. A sua alma falou. Então, se você não se aguenta, imagine as pessoas que estão à sua volta. Imagine as pessoas que estão à sua volta. E aí, olhando para o lado o lado empresarial, eu estou como gestora, eu tenho uma equipe. A equipe, sabe, trabalha, a equipe realiza, a equipe coordena, a equipe programa, cria, enfim. Eu estou como gestor. Mas se eu não valorizo essa equipe e o mérito vem só para mim, como é que essa equipe vai se sentir para estar motivada? Então eu já vi muitas das vezes gestores perdendo o seu papel por conta da equipe. A equipe fazendo com que esse gestor saia. Entende? Então, uma equipe consegue tirar um gestor. Eu já tive reuniões, não foi uma nem duas, foram várias reuniões com administradores de empresa, quer dizer, empresários, que não se sentiam administradores de empresa e dizer, Erenita, eu vou contratar um administrador e vou entregar minha empresa para essa pessoa, porque eu não sei administrar. Então não é que essa pessoa não saiba administrar, você pode até se desenvolver com relação a isso. Afinal de contas, eu comecei pequeno, eu tive um sonho, eu criei, tive a necessidade de trazer mais pessoas para a minha empresa e ela foi crescendo. O que é que faltou? Capacitação. Faltou capacitação para você ser gestor. Então, nem todo mundo nasce um líder, porque você não nasce um líder. Se você se desenvolveu bem desde criança, é porque você teve pais em casas competentes, com essas habilidades e competências que lhe orientou. Um ponto importante aí, quando ela falou sobre a capacitação. Sim. Está surgindo vários profissionais meio. E às vezes entra no mercado sem ter muito que... assim, entender da coisa, mas ele quer ser meio, ele quer ser empreendedor. E aí comete erros pela falta de capacitação. Perfeito, Raildo. Agora na pandemia, foi assim, incrível a quantidade de pessoas que se transformaram microempreendedores por necessidade. Por necessidade. Minha filha é uma delas, por exemplo. Formada em jornalismo, ela estudava, começou a fazer trufas para poder vender, para pagar sua formatura. Entrou a pandemia, ela disse, o que eu vou fazer agora em casa ociosa? Vou fazer um curso de confeitaria. Hoje minha filha tem o seu negócio fixo, físico, aberto, com várias encomendas, até para festas. Só que ela tem uma mãe contadora, ela tem um pai administrador e uma mãe coach. Então, assim, foi mais fácil para ela trabalhar essa performance. Ela pegou o melhor de cada um desses universos, né? Mas quantas pessoas estão aí tateando, né? Com medo, inseguro, porque sabe que tem potencial técnico, mas não tem qualificação suficiente para se mostrar no mercado. E digo mais, Sandoval, pessoas que perderam seus empregos. Né? Sim. E aí tem aquele dinheiro que pegou como base de indenização. Tá? E agora? Faço com o quê? Vou deixar o dinheiro acabar ou vou ser um microempreendedor? Se você pensar na segunda hipótese, significa que você precisa também estar preparado.
Trazendo pelo o lado da filha de Erenita, dizia o quê? Ela tem uma base, é diferente. Mas tem muita gente que tem base também, mesmo assim não consegue. Porque ela tem base de casa, mas tem outra base que não levou a sério. Às vezes a pessoa se acha autossuficiente para carregar esse negócio nas costas e acaba chegando lá na frente, o cansaço vem e acaba terá que desistir desse objetivo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo de pessoas assim que mostram a realidade e não mostram pela metade, mostram ela como um todo. Ele colocou um ponto interessante que de fato é assim a base familiar, porque é onde vai se criar o homem, vai se criar a verdadeira mulher de negócio, porque precisa dessa base para tudo acontecer. Como eu disse lá atrás, que às vezes a pessoa não tem essa base, mas tem tempo de recuperar a vida e fazer por onde encontrar esse apoio, esse ponto de apoio, que é procurar uns grandes profissionais no mercado, né? E a Erenita está aqui por isso. E isso é importante, Raildo, que você traz, porque hoje com essa moda, avalanche de informações, de lives, as pessoas acham que é o suficiente. Eu assisti essa entrevista, Erenita estava falando na Rádio Metrópole e trouxe várias informações, eu vou seguir. Isso não é suficiente. As pessoas têm que passar por um processo de capacitação ou por um processo de desenvolvimento individual, porque ali é onde você vai entender sobre você mesmo em pontos específicos seus. Se descobrir, né? Se descobrir, é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. E voltando à sua pergunta, quando precisa? Quando você está vendo que a sua vida não está tendo resultado naquilo que você deseja. Relacionamentos, já casei 4 vezes, não consigo segurar casamento, né? Não consigo ter empatia com meu filho, minha filha, eles sempre me criticam. Vai buscar um coach, vai buscar um terapeuta de qualificação, né? Pessoas que realmente tenham solidez, tenham experiência, tenham histórico de profissionalismo sério para que você possa ser desenvolvido. E essa pessoa tem que abrir o jogo. Qual é a sua maior dificuldade? É relacionamento? É entender? Não é? É interpretar a coisa certa? Então, as pessoas, quando chegam ao profissional, tem que estar com o livro aberto, né? Mas quando o profissional é bom, se ele não abre, o profissional vai lá e mostra linhas a ele. Olha, a gente batendo esse papo aqui com a Erenita Souza, especialista em gestão, empreendedora de desenvolvimento humano, consultora empresarial e coach de liderança. Erenita, com esse boom aí das lives, das redes sociais, lógico que você prestou a sua consultoria de maneira online, seus cursos, seus treinamentos de maneira online. Mas aí você também tem o seu atendimento, os treinamentos presenciais. Esses treinamentos já estão ativos novamente? A Erenita já está desenvolvendo isso? Sim, eu tenho feito treinamentos online, né? Eu trabalho com liderança empreendedora. Fiz há pouco tempo um treinamento também com liderança sistêmica, que é sensacional, porque você passa a ter uma visão dos valores, das crenças e da cultura empresarial. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho os meus valores, Raildo tem os valores dele, Sandoval tem os valores dele. Quando nós nos juntamos para estar juntos dentro de uma empresa, de um projeto, de algo, esses valores, eles precisam ser encaixados. Quando não se encaixa, o que é que acontece? Conflitos. E daí é onde muitas vezes até líderes de equipes diferentes dentro da mesma empresa começam a se estranharem. Por quê? Porque alguns valores ou forma de pensar como crença, aquilo que ele acredita ser a verdade dele, se distorce. Então, quando existe uma cultura empresarial clara para todas as pessoas, é importante até no momento de você contratar. Então, eu contrato Sandoval. Será que Sandoval já pesquisou como realmente funciona a minha empresa? Será que ele quer realmente trabalhar dentro dessa empresa? Então, imagine, né? Eu não bebo álcool e daí eu vou trabalhar numa cervejaria. Você acha que eu vou dar resultado para essa empresa? Por mais que eu seja uma mega contadora, em algum momento aquilo vai falhar, sabe?
Porque dentro de mim existe algo na minha alma, que são os valores que eu respeito como ser humano. E aquele produto que a empresa que eu trabalho, aquele produto que a empresa fornece, eu tenho uma forma de pensar, uma crença que não faz bem para a humanidade. Nesse sentido, os valores se chocam. Eu me relaciono com fulano de tal e eu não sei porquê, tem algo que não bate, sabe? Toda vez que eu tô com aquela pessoa, não existe uma sintonia. É alguma questão de crenças ou de valores que não se batem. Trava, né? Trava completamente. Então hoje está muita gente trabalhando sem esse entendimento, pessoas dizendo-se empresários sem existir uma missão, visão, valor, cultura empresarial clara, trabalhando com aquele modelo de 20, 30 anos atrás, num momento de pandemia que tudo está diferente. Então hoje, gente, se você quer manter sua empresa aberta, tem que se capacitar, tem que conhecer seus funcionários, de fato, por um olhar diferente de um consultor, tem que investir em treinamento, tem que investir nessa questão de desenvolvimento emocional mesmo. Eu já vi pessoas dizendo assim, nesse momento de pandemia, Erenita, eu pedi ao meu chefe para trabalhar de madrugada. Porque os meus filhos são pequenos e quando me via dentro de casa, achava o quê? Mamãe é da casa, não é do trabalho, Tá disponível, né? Para mim aqui. Tá disponível para mim. Então teve que fazer essa permuta. Então, se um líder, se um gestor, um empresário, ele não está pronto para ter essa flexibilidade, a empresa dele fecha. E eu vou dizer a vocês, muitas empresas fecharam nesse momento porque não conseguiram se adaptar ao novo. E vão fechar. E mais empresas vão fechar. Porque ainda é o momento da gente se reconstruir, trazer uma renovação, sabe? E não dá para manter empresas funcionando agora, 2021, 2022 e assim segue, com mentalidade de 2019 para trás. Não dá. É um novo momento, tem que se reinventar. E é isso aí. Erenita, bacana, não tem como a gente ficar assim, super concentrado e a gente aqui que fica interrompendo o tempo todo, né, Raildo? Mas não tem como lhe interromper aqui porque é bem firme aí e quando fala de valores e desse momento a gente fica muito sério. Assim, como o tempo já está passando, essa Daval. Incrível, né? Eu queria só uma curiosidade, né? Tanta assim, a experiência que ele já tem de tantos treinamentos. Você lembra de algum treinamento que surpreendeu positivamente? Positivamente? Sim. Nossa! Todos os treinamentos são sempre positivos, porque você tem assim, naquele momento que você está trabalhando aquilo, você vai com um projeto, você vai com uma proposta, né? Você vai com uma proposta de oferecer aquele conhecimento. Mas é tão surpreendente o resultado que acontece nas pessoas, que às vezes você olha assim e diz, fui eu. Não fui eu. Então quando eu vou, né, me predisponho para treinamentos, eu me coloco como um instrumento. Eu me coloco como um instrumento para servir. Porque esse é o contexto, sabe? Esse é o contexto. Por que vocês montaram tudo isso aqui, que é tão maravilhoso? Para servir. Então, se nós nos colocamos para servir, nós damos resultado além do que imaginamos. Porque as pessoas se surpreendem com isso. Então, todos os treinamentos são extremamente positivos e é magnífico quando você recebe mensagens, a minha vida mudou. Pronto, eu lembrei de um agora, assim, estava aqui falando para ver se vinha bem impactante. E a gente terminou um treinamento, assim, era de um final de semana, e quando foi no domingo à noite, né, 11 horas da noite eu recebi uma ligação, e eu tomei até um susto. E aí a pessoa disse bem assim, eu tenho uma notícia para lhe dar. E foi resultado do treinamento. E eu disse, é boa ou ruim? Não, é muito boa, é muito boa. E quando a pessoa, eu disse, pode falar, essa hora deve ser bem importante mesmo para você ligar para mim. E a pessoa disse bem assim, eu me separei.
Nossa, e se eu tomei um susto, né? Ser responsável, né? Por fazer a pessoa pensar para uma separação e tal. Mas aí a pessoa imediatamente disse, mas não se preocupe. Eu me libertei. Eu me libertei de um momento onde eu me via aprisionado, onde a relação já estava muito grave, de forma física. Né? Não, extremamente grave. Sim. Onde o filho já não tinha, estava começando a crescer, a entender e já não tinha paz. Então, são esses movimentos, sabe, Raildo, e hoje eu tenho contato com essa pessoa e a pessoa diz, aquele foi o meu melhor momento. Tá vendo que eu encontrei o melhor momento que passou? Sempre tem um. E uma coisa que deixa mais ainda feliz, que ela pensou na criança. O momento que a criança está se desenvolvendo era um momento que podia dar uma deixa em tudo aquilo que estava acontecendo. Senão a criança ia levar tudo isso lá para fora. Ia ser aquilo tudo que nós já comentamos aqui. Não seria uma pessoa que se relacionaria bem com as outras. Podia até acontecer, mas a probabilidade nos leva a pensar que ele podia ser uma criança com alguma deficiência técnica, não sei. Mas isso leva, então você tem tempo de recuperar a criança. Através da terapia, através desses treinamentos humanizados. E agora, o outro lado, o contrário agora, o contraste. Seria o quê? Um treinamento que você achou assim que, ora, poderia realmente essas pessoas pensar diferente. Raildo, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo aqui, sabe, nesse momento, esse programa, já conseguem ter um pensamento diferente. Sim. Não é da mesma forma do que a gente começou esse programa. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Se eu me coloco à disposição de algo, eu faço e procuro fazer o meu melhor. Tá? E é assim que eu levo para as pessoas. Quando a pessoa não consegue ter, de fato, aquele resultado, agora, antes de vir para o programa, eu estava justamente fazendo atendimento com uma pessoa de São Paulo, e eu disse, olha, nós estamos na metade do processo e está na hora da gente ter uma DR, sabe? Uma conversa muito séria. O que você realmente quer? Porque eu estou comprometida 1000%, mas a recíproca eu não vejo que é verdadeira. E para eu ter sucesso, você precisa ter resultado. Porque o seu sucesso é o meu sucesso. E daí a pessoa já saiu com uma outra situação diante de tudo que a gente abordou, né, e desenvolveu. Então, eu ainda não tenho um processo para dizer falhou, tá? Falhou. Eu tenho um processo para dizer a pessoa desistiu. Não, mas o ponto que eu queria dizer é isso, que a pessoa não quis. Não é? Acontece. É isso que a pessoa não quis. Pois é, o que acontece? As pessoas têm medo não gostam de das mudar. Mudanças. As pessoas é isso que eu queria dizer medo. assim. O que eu queria colocar assim, o que não foi o sucesso em relação que as pessoas não quiseram essa mudança. Isso acontece. Eu tenho medo de me descobrir, eu tenho medo de conhecer aquela pessoa, eu tenho medo de sentir as dores que eu senti lá no meu passado. Que não deixa de ser o contraste da outra que você ligou tarde da noite, agradecendo pelo curso, mas de uma forma diferente, né? de um resultado diferente. É por isso que muito eu digo que quer um resultado diferente, faça diferente. Faça diferente. Olha, o papo tá muito gostoso, tá muito bom, mas o tempo da gente ele é curtíssimo, passa assim muito rápido, né? Renita, a gente agradece aqui muitão, que minhas crianças fazem, né? Agradece muitão assim, pela sua presença, a informação, essa forma leve que você passa essa informação muito séria, né, Raildo? Nova Osa apoia para você. Eu estou saindo mais leve ainda. Ficou na nossa cabeça aqui o curso de gestão sistêmica, né? Olha. Aí a gente vai querer fazer esse curso. Quem ganhou não foi só você e eu, não. A Rádio Metrópole, todo o nosso público acompanha a Rádio Metrópole. Exatamente. Então, quem quiser contratar a Erenita Souza, como deve fazer? Como deve procurar? Quais os canais? Então, pode me seguir lá na rede social do Instagram, @Erenita_Souza, Souza com S. E pode também contactar o meu WhatsApp, que é 799-9961-5636. Olha que beleza. Repita que é para ficar gravadinho aí para o nosso público.
Erenita_Souza no Instagram e no WhatsApp 799-9961-5636. Maravilha, Anitta. Para fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse sua mensagem para todos aqueles que realmente precisam desse acompanhamento, precisam desse trabalho, para que se torne um grande profissional e uma grande pessoa, como um todo. Eu quero aproveitar o dia de hoje, que é o Dia da Criança, e pedir para que cada um de vocês possa fazer a sua reflexão com a sua criança interior. Olhe para a sua criança interior, pegue uma foto de quando você era criança. Converse com essa criança. Se ela ainda sente alguma dor, algum sofrimento, mostre que você já é adulto e que você cuida dessa criança. E se você tem filho, cuide do seu filho. As crianças são o futuro da humanidade. E não adianta reclamar de quem está lá na frente, dos idosos, de quem já construiu. A gente tem que olhar para as crianças. Porque se a gente não constrói crianças com pensamentos saudáveis, responsáveis, respeitosas, como vai ser o nosso mundo? Então, comece a construção dentro de você mesmo, olhando para a sua criança interior. O que ela está sentindo no dia de hoje, nesse Dia das Crianças? Eu adoro algodão doce e eu alimento a minha criança com algodão doce. Quando eu vou num algodão doce, num circo, em algum lugar que tem algodão doce, eu alimento a minha criança e eu deixo ela feliz. E você? Como você alimenta a sua criança? Aproveite o dia de hoje para fazer ela feliz. É isso, gratidão. Muito bem, é com essa linda mensagem que a gente encerra o programa Podcast Condominial desta terça-feira, dia 12, Dia das Crianças, né? Um nosso abraço a todas essas crianças aí, todo o nosso Brasil. Agradecer a você que está ligadinho, agradecer a você que vai se ligar posteriormente, vai assistir esse programa em outro horário. Hoje o conteúdo foi maravilhoso, é tema para desenvolver em vários outros programas, mas a gente deixa com muito amor e carinho que a gente prepara esses conteúdos, traz pessoas, trazendo valor aqui para cada um de vocês. Obrigado por mais um Podcast Condominial, até o próximo Podcast Condominial, se Deus quiser.